Oi, gente! Eu me chamo John. Sejam bem-vindos ao Diário Lúcido. Se você gosta de filosofar, de devaneios, de boas reflexões, essa é a sua casa. Esse é o seu lugar. Eu sempre quis falar sobre teorias da natureza humana, mas há muitas divergências acerca dessas questões. Justamente porque há importantes questões que implicam bem mais do que o uso linguístico. Há muitas coisas que dependem de nossa concepção da natureza humana. No caso dos indivíduos, o significado e propósito de nossa vida, o que devemos fazer ou nos empenhar para conseguir, o que podemos alimentar, a esperança de realizar ou de vir a ser. No caso das sociedades humanas, rumo a que visão de comunidade humana podemos esperar caminhar ou que tipo de mudanças sociais deveríamos fazer. Nossas respostas a todas essas perguntas tão complexas dependem de pensarmos se existe ou não alguma natureza verdadeira ou inata dos seres humanos. Então, se existe, qual é essa natureza? Ela difere entre gêneros? Ou não existe mesmo nenhuma natureza essencial, mas apenas uma capacidade de ser moldado pelo ambiente social? Podemos começar, então, a introduzir isso fazendo uma comparação entre o cristianismo e o marxismo, por exemplo. Dito isso, vamos examinar, a grosso modo, essas duas teorias rivais da natureza humana. E embora sejam radicalmente diferentes no tocante ao conteúdo, apresentam notáveis semelhanças em termos de estrutura, na maneira como as partes de cada uma das doutrinas se integram entre si e dão origem a modos de vida. É claro que o cristianismo está comprometido com a crença em Deus, e o próprio Marx condenou a religião como sendo o ópio do povo. Sendo assim, ambas as concepções veem na história um padrão e um significado, embora entendam de modos distintos a natureza humana. E se a gente parar para pensar um pouco, a receita para um problema depende do diagnóstico. Para ficar mais claro, podemos dizer o seguinte: o marxismo está comprometido com forças econômicas, políticas e culturais. Já o cristão acredita que a sociedade humana só será de fato redimida quando os indivíduos iniciarem uma nova vida regenerada em Deus. Marx substitui pecado por alienação ou perca da razão. Temos aqui dois sistemas de crença de alcance total. Para o marxismo, há o Partido Comunista, e para o cristianismo, há a Igreja. E por que essas teorias, mesmo rivais, são tão parecidas? Justamente porque fazem alguma declaração sobre a natureza de todos os seres humanos, em todas as épocas e em todos os lugares. E as duas não pedem apenas sentimento intelectual como ação prática. E quem acredita fortemente em alguma dessas teorias deve aceitar suas implicações no que se refere ao seu próprio modo de viver e agir de acordo com isso. Dito isto, um sistema de crenças sobre a natureza humana tido por algum grupo de pessoas como sendo a base de seu modo de vida é em geral chamado de ideologia. Nesse caso, uma ideologia é mais do que uma teoria, é claro. E para submeter essa discussão, toda teoria apresenta 4 elementos de estrutura: uma teoria de fundo sobre o mundo, uma teoria básica sobre a natureza do humano, um diagnóstico sobre o que há de errado e, por último, uma prescrição ou receita para corrigir os erros. A alegação mais essencial do cristianismo acerca do universo, a de que Deus existe, encontra muitas objeções céticas, a razão pela qual o sofrimento e o mal que existem no mundo, por exemplo, por certo se opõem à existência de Deus em sua concepção mais tradicional. A afirmação marxista básica sobre o mundo é a de que há um progresso inevitável na história humana, por estágios de desenvolvimento econômico, está igualmente sujeita ao ceticismo. O cristão afirma que a objeção provém daqueles que estão em pecado e sem luz. Já o marxista alega que aqueles que não reconhecem a verdade da análise marxista da história e da sociedade estão simplesmente iludidos pelo capitalismo. E é agora que entra os artifícios mais curiosos da história. Existem duas maneiras que se destacam
por meio das quais é possível manter uma crença apesar de suas dificuldades intelectuais. Primeira, não permitir que nenhuma evidência possa se opor à teoria, ou encontrar maneiras de descartar contra-evidências aceitas. Ou, segunda, responder às críticas mediante a análise das motivações do crítico em termos da própria teoria criticada. Quando uma crença é uma ideologia usada para justificar os modos de vida de um grupo social, é difícil, muito difícil, aos membros dessa comunidade examiná-la objetivamente. Nisso, há fortes pressões sociais e é muito natural que os fiéis a mantenham na forma de um sistema fechado. Portanto, questioná-la pode ameaçar aquilo que dá sentido à vida de cada um, bem como pôr em risco a própria posição social. Então, pergunte a si mesmo: é possível, então, discutir várias teorias da natureza humana de modo racional e objetivo da maneira como estamos propondo fazer? Porque, quando essas teorias se acham personificadas em modos de vida, a crença nelas parece ir além do raciocínio. Portanto, meus amigos, se passamos à conclusão de que não pode haver discussão objetiva a respeito de teorias rivais da natureza humana, o projeto desse estudo pode parecer fadado ao fracasso. É muito difícil distinguir aquilo que alguém diz da motivação que a pessoa teve para dizê-lo, compreender a personalidade de quem fala, acerca da sociedade de quem fala. Dito tudo isso, nós somos livres para escolhermos o que mais acharmos adequado. Você é livre para escolher o que mais achar adequado, porque, afinal, todos temos de fazer nossos próprios julgamentos à luz das evidências de que dispomos, incluindo o que as outras pessoas dizem sobre o assunto. Convenhamos que, mesmo que uma crença se torne um sistema fechado, uma avaliação racional dela ainda pode e deve ser feita por quem estiver disposto a tentá-la. Agora imagina poder investigar cuidadosamente teorias da natureza humana em detalhes concretos, comprimir num pequeno espaço a essência de tradições antigas. Estou querendo trazer um estudo sobre 10 teorias da natureza humana, dividido em 10 partes. Mas, para que isso se concretize, preciso muito do seu apoio. E se você curte esse tipo de assunto e quer que ele continue, comenta aí embaixo. Muito obrigado por assistir, obrigado em dobro se você puder compartilhar com seus amigos. Curte o vídeo também, porque isso vai me fazer continuar a produzir mais e ajuda muito o meu trabalho. Até logo!